Olá, quinto ano. Vamos então à nossa revisão de história. Isso, as origens e os reis de Roma. Como foi dito na aula no Zoom, né? Nós estávamos ao vivo e eu aproveitei a oportunidade para poder, explicar isso para vocês. E bom, então a gente sabe muito bem que os antigos romanos também, como os gregos, utilizavam mitos e lendas. Tudo era, uma forma de explicar o mundo e a natureza. Bom, e também diz uma lenda, que essa cidade, a cidade de Roma, ela foi, fundada por dois irmãos gêmeos, que era Remo e Rômulo. Bom, e eles foram abandonados, ainda bebês, sendo amamentados por uma loba, aqui mostrada na imagem que vocês estão aqui observando, que é uma escultura, e encontrados, por uma pessoa que era um pastor, que os encontrou às margens do rio Tigre. E aí, a disputa pelo poder, fez com que Rômulo matasse Remo, que era seu irmão. Bom, e as pesquisas históricas indicam que lá por volta do século 8 a.C., começaram a formar aldeias às margens desse rio, que era o rio Tigre. E aí, possivelmente, uma forma de se defender, dos povos invasores, dando origem a Roma. Com isso, gente, o que aconteceu? Esse conjunto de aldeias se transformou numa cidade murada, governada por um rei. Mas, apesar dele ser, chefe militar e religioso, da cidade, além de atuar como juiz, tinha várias funções, o rei de Roma tinha seus poderes limitados, não podia fazer tudo o que queria. E esse poder deles era limitado por um conselho de anciãos. Como eu expliquei na aula, eram pessoas mais experientes, pessoas mais idosas, e o Senado, por uma assembleia que reunia os cidadãos capazes de servir o exército. E aí começa então com a expansão de Roma, levou a cidade, prosperar, a riqueza da cidade, aumentando então as tensões sociais entre os dois povos, patrícios e plebeus. Pois bem, e aí o que acontece? Os patrícios se viram, como descendentes dos fundadores da cidade e tinham uma série de privilégios na cidade. Eram proprietários de terras, as terras mais férteis, as melhores, e ocupavam todas as cadeiras do Senado e não pagavam impostos algum. E mesmo assim, a população romana, os plebeus, não eram considerados cidadãos. Olha a discriminação. E apesar de serem livres, eles eram ameaçados de quê? De escravidão, caso não saldassem suas dívidas. Então, a gente tinha que estrangeiros, mulheres e escravos também não eram considerados cidadãos, não podiam participar das decisões políticas ou ocupar qualquer tipo de cargo público. Então, veio, uma situação que os patrícios derrubaram o último rei de Roma e criaram uma nova organização política chamada República. Pois é, essa que nós vivemos hoje. Apesar de derivar do latim res, significar coisa, e pública a todos, a República Romana ela era somente dominada pelos patrícios. E os plebeus, gente, não podiam exercer cargos políticos, mas já tinham, direito à participação política. Vamos lá? Então, a conquista do Mediterrâneo e a ampliação dos direitos políticos começa aí durante essa república, houve uma ampliação territorial romana, e uma crescente militarização da sociedade, favorecendo a ampliação dos direitos políticos em Roma. Então, a gente tem aqui, os romanos passaram, por acharem que todo o seu domínio controlava toda a Península Itálica, eles haviam ultrapassado os limites do Mediterrâneo, que era o mar. Então, eles achavam, que o mar era deles. Então, chamaram o mar Mediterrâneo como Mare Nostrum, o que significava em latim, nosso mar. Pois bem, diante desse crescimento de território romano, os plebeus foram convocados para fortalecer as fronteiras. Então, estavam ali, de forma para servir, só que eles se recusaram a servir o exército. Com isso, conseguiram ser atendidos em algumas de suas exigências em troca dessa situação. Uma das solicitações era a criação de um cargo político, que eles queriam, defender o interesse da plebe,
já que os patrícios ocupavam o Senado e as altas magistraturas, que eram os cargos altos, né, da magistratura, do magistrado. Era uma autoridade que tinha poderes para governar, distribuir justiça, enfim. O fortalecimento e a politização do exército levaram ao enfraquecimento do poder político, né, do Senado e do magistrado. Então, gente, o que aconteceu? Roma deixou de ser uma república para se transformar em um império. Pois é, no império o poder estava concentrado em quem? Uma única pessoa, que era quem? O imperador, cuja sucessão era feita somente por indicação. Além de concentrar os poderes dos magistrados e de tutelar, né, ou seja, proteger, amparar o Senado, o imperador de Roma também foi nomeado, né, sumo pontífice, desculpa, ou seja, o chefe da religião oficial romana, o protetor da plebe. Ok, meus amores? Então a gente tem aqui, né, uma imagem dos irmãos Tibério e Caio Graco, né, que exerceram o cargo do tribuno da plebe, defendendo então os interesses dos plebeus, né? E eles propuseram dividir as terras dos patrícios e distribuí-las aos plebeus. Muito legal, né? Então, fica aqui a nossa aula. Qualquer coisa, estarei tirando todas as dúvidas nas nossas aulas no Zoom. Beijos!